Oi pessoal, Renato Borges falando. Como vocês viram pelos últimos vídeos, eu fiz os 48 resumo em relação à mentoria SPR de Pablo Marçal, né? E aí, como terminou essa semana, né, terminou no domingo, 48ª chave que ele entregou, então agora eu vou começar novos vídeos a respeito dos provérbios, né? E como eu já falei antes, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, né? E desde outubro do ano passado, quando eu fiz uma mentoria a respeito de investimentos, né? Foi falado, né, que nessa mentoria do Luciano Fernandes, a respeito da leitura dos provérbios, né? Que quem lê os provérbios por 2 anos, né? Fica sábio, né? E por 5 anos fica rico, né? E agora, nessa mentoria do SPR, né, do Pablo Marçal, eu consegui acessar essa mentoria devido à leitura de provérbios que o Tiago Rocha e o Pablo Marçal fizeram. Acho que foi durante o mês de setembro, se não me engano. Aí logo em seguida, em outubro, já começou o clube 459, né? E depois em seguida, depois das eleições, começou o SPR. Então, para não esperar tanto tempo assim para chegar ao dia 1º de fevereiro, eu vou começar hoje, mesmo sendo dia 10 de janeiro, então eu vou ler o provérbio 10. Porque os provérbios, eles são de número 31, né? E 31 geralmente são os dias do mês, né? A gente sabe que 6 meses do ano tem 31 dias, então eu vou ler um provérbio por dia. Começando pelo provérbio 10, porque hoje é dia 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra a morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência sobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo, tagarela, cairá. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo, tagarela, cairá. A boca de um homem justo é a fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios daqueles que têm entendimento se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Os homens sábios acumulam o conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte. A destruição dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. A língua do justo é como a prata escolhida. O coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta dores. É um esporte para um tolo fazer o mal, mas um homem que dê entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobreviverá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso. Mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso, para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os justos, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios dos justos sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidades. Então, esse provérbio, o Provérbios 10, né, são de número 32, né?
os versículos, né? Eu estou usando a Bíblia King James, né? Essa versão aqui, ó, 1611. Eu uso essa versão aqui fininha porque ela é mais leve, né? Porque eu posso levar ela pra onde eu for, né? Pro trabalho, né? Que às vezes às vezes não, eu faço essa leitura de manhã, né? E depois à tarde, quando tem um tempinho, eu leio de novo, né? E às vezes até vou grifando algumas partes que eu acho interessante, né? Porque esses versículos dos provérbios, a gente lendo assim, vocês perceberam que eles não é rima, né? Não é um tipo de rima, né? Mas é igual nesse caso aqui do Provérbios 10, que fala, né, sobre a sabedoria. Então a gente vai vendo que cada frase, né, ela vai como se fosse o oposto da outra, né, que ele fala do bem, depois ele fala do mal, né. E aí esse tipo de leitura, como eu falei, eu estou fazendo todos os dias desde outubro de 2021, né. Então estou indo agora para o segundo ano já dessa leitura dos provérbios, né. E com isso também eu comecei a ler a Bíblia, né. Aqui eu já estou um pouquinho mais da metade, né? Cada dia eu leio um pouquinho, sendo que os capítulos que eu já tinha lido mais vezes, né? É o Gênesis, né? Que é o começo, né? Da Bíblia, e o finalzinho, que é o Apocalipse. Eu sempre li essas duas partes só. Agora não, agora eu tô lendo a Bíblia inteira, né? E cada dia um provérbio, né? É, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do momento que estiver vendo esse vídeo, né? Amanhã, então, dia 11, eu vou ler o provérbio 11, né? Para qualquer dúvida, arroba Renato Borges 77 no YouTube ou arroba Renato Borges 3677 no Instagram. Até mais.